O que vai acontecer nas quartas de final da Copa do Brasil? No vídeo de hoje a gente vai passar por cada um desses confrontos e comentar um pouco das probabilidades, né, de quais equipes vão avançar para a semifinal e falar também um pouco sobre os duelos, porque temos rivalidades históricas nessas quartas de final. A primeira delas é talvez o grande confronto dessas quartas de final, que é Cruzeiro contra Atlético Mineiro, né, fazendo o clássico mineiro nas quartas de final, as equipes que já se enfrentaram na final da competição em 2014, quando o Galo venceu o Cruzeiro, né, tanto no jogo da ida e no jogo da volta, e foi campeão daquela edição. E a última vez que as equipes se enfrentaram no mata-mata nacional ou internacional foi em 2019, na Copa do Brasil também, nas quartas de final, e dessa vez o Cruzeiro eliminou o Atlético. O Atlético tem vantagem no confronto geral e não perde para o Cabuloso a 6 jogos. E o Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos, vem numa fase muito boa, né? Briga ali pelo título brasileiro e quer voltar a ser protagonista no futebol brasileiro, já que o último título da equipe foi a própria Copa do Brasil em 2018. O Cruzeiro, que vem de uma vitória muito importante contra o Internacional, e o Galo vem muito bem em Copas, né? Principalmente, tanto na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, eliminou o favorito Flamengo nas oitavas de final e eliminou o Godoy Cruz na Sul-Americana. Tem tudo para chegar na final da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Temporada passada, a equipe também chegou na final da Copa do Brasil, então busca sua segunda final consecutiva, e também chegou na final da Libertadores. Então o Galo vem muito forte nessas Copas. O Brasileirão vai ficando um pouco de lado, a equipe vem de uma derrota para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, então vai ser um grande confronto, não só por ser um dos grandes clássicos do Brasil, mas são duas equipes com muita qualidade. Historicamente, o Atlético Mineiro tem vantagem contra o Cruzeiro em confrontos de mata-mata a nível nacional e internacional. Agora temos outro confronto muito interessante entre Atlético Paranaense contra Corinthians. O Atlético Paranaense que eliminou o São Paulo nas oitavas de final, o São Paulo que está nas quartas de final da Libertadores, uma grande equipe, o CAP jogando a Série B e também não vem bem na competição. A equipe estava 8 jogos sem vencer na Série B, acabou vencendo o CRB na última rodada fora de casa, mas ainda está na 12ª colocação do campeonato. E o Corinthians também não vem tão bem assim, era uma equipe que estava jogando muito mal, e os últimos grandes jogos tinham sido contra o Palmeiras, né, na Copa do Brasil, tanto na ida quanto na volta, mas recentemente conseguiu vencer o Vasco fora de casa e deu um ânimo, né, chegando para esse confronto. Acho que o Corinthians é favorito, né, tem um elenco melhor, apesar de ter muitos jogadores machucados e jogadores principais, né, como o Memphis, o Carille, o Yuri Alberto, né, que já está há um tempo fora, então isso pode fazer falta. Só que eu acho que o jogo da volta, sendo lá na Neoquímica Arena, eu acho que é uma vantagem muito forte para o Corinthians, né? Porque contra o São Paulo, o CAP decidiu em casa, e a gente sabe que a Arena da Baixada cria ali uma atmosfera muito favorável ao Atlético Paranaense, então acho que o Corinthians é favorito, porque o Atlético não vem bem na Série B, e o Corinthians, apesar de estar tropeçando, tem um elenco melhor, e eu acho que tem a obrigação de avançar nesse confronto. A questão é que tem um derby, né? Tem um jogo contra o Palmeiras no meio. Então, dependendo dos resultados, esse derby pode atrapalhar ou favorecer o Corinthians, já que o Corinthians vem numa sequência muito boa contra o Palmeiras. Outro detalhe importante é que o Corinthians busca chegar na sua quarta semifinal consecutiva, né? Porque em 2022 chegou na final contra o Flamengo, e depois em 23, em 24 chegou em semifinais. Então o Corinthians busca nessa temporada finalmente, né, conquistar um título de Copa do Brasil. E aí temos o clássico da amizade, Botafogo contra Vasco. O Botafogo que vem de uma eliminação na Libertadores para a LDU, e o Vasco vem muito mal no Campeonato Brasileiro, né? Teve aquele 6-0 contra o Santos que deu um ânimo na equipe para o resto da temporada, mas logo depois perdeu para o Juventude fora de casa e para o Corinthians em casa, e voltou essa tensão, né, de brigar ponto a ponto ali para não entrar na zona de rebaixamento. Então o Vasco está brigando ali para não cair, enquanto o Botafogo está pensando ali em Libertadores, e também é uma equipe melhor no papel, né? Tem mais jogadores capazes de desequilibrar a partida. O último jogo entre as equipes, o Botafogo venceu por 2-0, então acho que o Botafogo chega como favorito, e também a Copa do Brasil vai ser um título para salvar essa temporada do Fogão, que investiu muito, né, na janela do meio do ano, e é um título que o Botafogo não tem na sua história, então acho que vai apostar todas as fichas na competição. E o Vasco também, eu acho que está muito preocupado em não cair para a segunda divisão, e a equipe chegou na semifinal da Copa do Brasil temporada passada, então o Vasco também busca chegar na sua segunda semifinal consecutiva. O Vasco tem muita vantagem contra o Botafogo no confronto direto, mas como dito, eu acho que o Botafogo vai focar muito na Copa do Brasil, até porque nunca ganhou a competição, só chegou apenas em uma final, que foi em 99, né, quando perdeu
para o Juventude, depois chegou em semifinais em 2007, em 2008 e em 2017, então acho que o Fogão vai com tudo para chegar na final da Copa do Brasil. E aí temos o último confronto, Bahia contra Fluminense, também outro grande confronto, né? O Bahia tá a 8 jogos sem perder, vem numa fase muito boa, tá ali no G4 do Campeonato Brasileiro e que também vê uma chance, né, de conquistar a sua primeira Copa do Brasil na história e finalmente sacramentar esse grande projeto, né, do Bahia nos últimos anos, com muito dinheiro também, com muita estrutura e também com o Rogério Ceni, né, como treinador, ganhar um título desse ia ser finalmente a chancela de que o projeto tá dando certo. E o Fluminense também vem muito bem em Copas, né? A equipe tá muito bem na Sul-Americana, inclusive eliminou a América de Cali, que eliminou o Bahia, né, numa rodada anterior. O Fluminense vai brigar ali também pelo título da Sul-Americana, eliminou o Inter na Copa do Brasil. Tudo bem que o Inter até jogou melhor que o Fluminense em vários momentos do confronto, mas é uma equipe que está sendo muito copeira nessa temporada e também mostrou isso no próprio Mundial de Clubes. Então parece que esse time do Fluminense é feito para mata-mata, é uma equipe que vem de uma derrota para o Bragantino, mas antes dessa derrota estava 7 jogos sem perder. E o último confronto entre as equipes foi bem recente, né? Foi em agosto e foi 3-3 lá na Fonte Nova, então vão ser 2 grandes jogos. O Bahia nunca chegou na semifinal da Copa do Brasil e o Fluminense tenta voltar à final que não chega desde 2007, quando ganhou o título. Então deixa aí nos comentários quais equipes vocês acham que vão avançar para a grande semifinal e aproveite e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para você não perder mais conteúdos não só de Copa do Brasil, mas de futebol no geral. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.